Olá Brasil, notícia urgente, a casa abandonada aqui em São Paulo. Justiça determina que a polícia entre na casa de Margarida. O que você vê agora são imagens ao vivo. Uma grande movimentação de policiais e curiosos do lado de fora. Policiais que já estão na residência. Margarida oferece resistência. Ela já discutiu com os policiais, inclusive tentou impedir a passagem. Primeiramente, ela colocou vários obstáculos nessa porta, que foram todos arrancados à força pelos policiais. Depois, Margarida tentou se colocar na frente desses civis, mas de nada adiantou. Agora, o clima é bastante tenso. Margarida não quis ouvir a advogada dela, que deu várias recomendações. Margarida não quis ouvir a voz do delegado. Olha essa imagem aí agora recuperada, minha gente. Presta atenção na imagem, é de Margarida. Nós imaginávamos que ela estivesse com o rosto todo branco, como ela costumava fazer, mas não. É a Margarida ali, gente, tão diferente daquelas outras fotos. A Margarida tentando convencer os policiais, eu não quero que vocês entrem aqui. E os policiais disseram, nós temos uma ordem judicial. E Margarida questiona, mas o meu crime lá nos Estados Unidos já prescreveu. A justiça americana não pode fazer mais nada contra mim. Eu não cometi um crime aqui no Brasil. E os policiais deram a ela a explicação de o porquê eles estão entrando nesta residência. E não tem nada a ver com o crime que aconteceu nos Estados Unidos. Nada a ver com o crime que ela é acusada lá. Atenção, hein? As imagens que nós estamos recebendo para as pessoas que estão acompanhando o Cidade Alerta às 16 horas e 41 minutos são transmitidas ao vivo. Primeiramente, os policiais entraram pela porta, mas também estão tirando outras janelas, porque existem algumas portas do lado de dentro que estão fechadas. Então é uma frente ampla, policiais civis cumprindo agora uma determinação judicial. Margarida, ela vai ter de sair por aí, ela vai ter de sair por essa porta. Vai ser o momento do nosso repórter Dionísio Freitas, que está lá, tentar uma entrevista. Dionísio Freitas está no local. E se ela sair por aí, eu tenho certeza que o nosso repórter vai conversar com ela. Dionísio, mais informações contigo. Muito boa tarde. Exatamente, o Passaia, nós estamos acompanhando de perto esse trabalho por parte da polícia de tentar entrar na casa. Nós temos aqui, ela impediu a dificuldade, foi difícil de entrar, foi muito difícil. Ela tentou sim, ela tentou evitar, mas a gente entrou, a casa tem bastante lixo e agora começou o trabalho da perícia. A gente acompanha a doutora Vanessa, delegada, a da primeira seccional, que conversou rapidamente com a gente para contar o que teria acontecido dentro da casa. Lembrando que a doutora Vanessa é uma das primeiras policiais a conseguir entrar no imóvel. Teve que entrar por aquela janela onde os policiais usaram de força, já que durante cerca de 30 minutos, Margarida Bonetti não autorizou a entrada dos policiais dentro do imóvel. A gente tem aqui pessoal do GER chegando nesse momento dentro da casa. Pessoal do GER, grupo especial, chegando nesse momento, grupo especial da Polícia Civil, chegando nesse momento para dar suporte ao trabalho feito por equipes da primeira seccional, também trabalho feito por homens da subprefeitura, da Companhia de Energia Elétrica e também peritos da Polícia Civil que foram convocados logo depois que a Justiça emitiu um mandado de busca e apreensão dentro dessa mansão que estaria trancada. Um relato, o Passaia, que nós ouvimos dos próprios policiais é de que ela teria dito no momento em que os agentes tentaram negociar com ela uma entrada pelos fundos da casa, de que ninguém entraria, que a mansão é uma fortaleza e que eles não teriam acesso, que seria um abuso por parte da polícia e da justiça a entrada dentro da mansão onde Margarida Bonetti cresceu e teve aí o relacionamento com os familiares e terminou criando essa imagem polêmica da mulher com um creme no rosto e a mulher que traria problemas para os vizinhos aqui na região de Higienópolis. Nós estamos acompanhando todo esse trabalho, o pessoal do GE foi chamado de forma emergencial, o Corpo de Bombeiros também teria sido chamado para auxiliar a polícia
nesse trabalho. Eu vou tentar conversar com o doutor Zaparoli, que é o investigador-chefe da primeira seccional, tentar chamar ele aqui para ver se ele conversa com a gente e traz mais detalhes dessa abordagem policial. Agora, Passaia, foram momentos de muita tensão, tá? Só para explicar para quem está em casa, inicialmente os policiais tentaram bater, conversar através da advogada da própria família de Margarida, negociar a abertura daquela porta principal. Ela não atendeu, pediu 15 minutos, passaram 20, ela passou a não responder mais as ligações das forças de segurança. Os policiais tentaram, então, com a ajuda de um chaveiro. O chaveiro teve que abrir a porta, o portão aqui, a grade da frente da casa. Eles desceram, tentaram abrir a porta dos fundos, mas existiria uma barricada feita pela Margarida em uma dessas portas que impedia a entrada dos policiais no imóvel. Aí houve a tentativa, inclusive com um ariete, de derrubar a porta dos fundos. Não houve essa negociação. Margarida disse: aqui vocês não entram. Nós temos imagens, inclusive, da tentativa dos policiais de entrar na porta dos fundos da casa, mas aí eles decidiram negociar mais um pouco. Ela estava irredutível e não conseguiu, e não permitiu a entrada dos policiais no imóvel. A partir daí, a gente vai conversar. Os policiais encontraram um cachorrinho dentro da casa. Doutor Zaparoli, conversa com a gente rapidamente. Pessoal, doutor Zaparoli, cadê o pessoal? rapidamente. Tá aqui, sou eu. Rapidamente. Doutor Zaparoli, conversar ao vivo aqui com Cidade Alerta. Vamos tentar mostrar. Esse animal foi encontrado lá dentro. É, totalmente situação de abandono, local totalmente insalubre. São vários cômodos, a gente está procurando mais. O local é sem condição de andar, não tem jeito de andar lá dentro. Esse aqui a gente achou em condição totalmente assustada, tremendo. Foi difícil até pegar, o cheiro é terrível, uma condição desumana. Doutor Zaparoli, conversa rapidamente com a gente aqui. A Margarida, ela dificultou ao máximo a entrada da polícia. Todo jeito que ela pôde. O que ela dizia? A gente falou que não ia entrar, que ela tinha os direitos dela, a gente explicou, estão cumprindo uma ordem judicial. Nós estamos fazendo o trabalho dentro da lei, tentamos ao máximo entrar sem causar nenhum dano, nenhum estrago, tanto é que fizemos dessa forma. E isso foi só um cômodo que nós olhamos aqui numa porta que a gente abriu aqui embaixo, tem muita coisa Já para existia, pode ser que existam mais animais dentro da casa? Não dá para andar lá dentro, não dá para andar. O senhor está ao vivo com o Cidade Alerta, a casa está abandonada, tem muito lixo. Condição totalmente insalubre, a casa, você não tem lugar no chão para pôr o pé, para andar. Esse policial encontrou esse cachorro, sujeira, muita coisa acumulada, resto de comida. Então E o que ela fala a respeito dos animais dentro da casa? Ela está num outro cômodo, a gente ainda não perguntou nada para ela, já achou, a gente já tirou. A gente viu que ela tentou empurrar a doutora Vanessa, a delegada, no momento em que ela entrava dentro da casa. Sim, ela não quer que... Ela estava evitando ao máximo que a gente entrasse. Com certeza a gente vai encontrar mais coisas, tá? É o trabalho da polícia, a possibilidade de um animal só em um cômodo, pode ser que outros animais entrem. Pode ser que tenha mais animais, pode ser que tenha. Isso aqui a gente olhou um cômodo, nós olhamos embaixo na cozinha. Qual condição esse cachorro foi encontrado? O senhor está ao vivo no Brasil, gente? A gente acompanha o trabalho da Polícia Civil de tentar identificar dentro da casa outros objetos. Doutora Vanessa, por gentileza, rapidamente, aqui com a gente. Doutora Vanessa, estamos ao vivo com o Cidade Alerta. Eu percebi que no momento em que a senhora estava entrando, a própria Margarida tentou impedir. É isso mesmo. A Margarida tentou evitar a entrada da polícia. A gente explicou diversas vezes que é uma ordem judicial, que ela precisa cumprir a determinação. Ela colocou diversas travas em portas e janelas, mas nós conseguimos entrar. A casa tem bastante lixo, o cheiro é muito forte, muito ruim. E me parece que a perícia vai constatar, sim, a condição insalubre. Temos um cachorro encontrado dentro do imóvel em uma situação muito triste e deplorável. Em um só cômodo ele foi encontrado, existe a possibilidade de outros animais, porque nós tivemos várias denúncias de gatos, de cachorros que ainda poderiam estar dentro do imóvel. Sim, Dionísio, existe a possibilidade de ter mais animais, sim. Tem muita coisa acumulada lá dentro, a gente precisa dar uma boa olhada, a perícia vai ter um trabalho agora para identificar, para a gente ver se encontra mais algum indício de crime, mas é possível que existam mais animais lá dentro. Diante dessa resistência por parte de Margarida Bonetti, existe a possibilidade que ela seja detida porque ela tentou descumprir um mandado judicial? Dionísio, ela está aqui na condição de vítima, a casa é muito insalubre, a gente precisa analisar as condições psíquicas dessa senhora para viver em condições dessa. Até que o quintal a gente encontrou limpo, não sei se ela andou limpando nesses dias, mas o interior da residência é muito, muito sujo, tem muito lixo acumulado, muita bagunça. Então a gente precisa analisar a situação dela com cuidado. No momento em que a senhora entrou, qual é a impressão que a senhora tem da Margarida Bonetti?
Olha, Dionísio, eu não sou médica, não posso atestar aqui nada, mas ela me passa a impressão que ela está vivendo um pouco fora da realidade, né? E ela fica sozinha na casa, então acho que a situação dela é complicada, não dá para ela ficar sozinha nessa casa. Com relação à integridade física dela, visualmente, é uma pessoa que parece estar abandonada dentro desse imóvel? Visualmente, ela parece bem de saúde, mas ela usa os cremes no rosto, cabelo preso, um monte de roupa, casa super quente, tudo fechado, super quente lá dentro, cheiro ruim, forte, e ela lá dentro o tempo todo. Com muitas roupas, é isso? Ela está com mais de uma roupa? Sim, parece que ela está vestindo várias roupas por cima, o cabelo está sob um tubante, enfim, parece como se ela estivesse com frio, sendo que lá dentro está um calor assim insuportável. Já foi possível ver, doutora Vanessa? Com relação, a senhora fala de insalubridade. Uma coisa que muito foi questionada aqui é que a casa não teria rede de esgoto, água. Eu percebi que talvez exista uma ligação clandestina de água, puxando água da rua através de uma mangueira para dentro do imóvel. Eu sei que é muito precoce, mas vocês já conseguiram perceber essa possibilidade dentro do imóvel? Dionísio, como das denúncias constam que poderia existir algum tipo de ligação clandestina, a gente já trouxe o pessoal da prestadora de serviço, da Enel, para constatar, o pessoal da perícia, para verificar se existe algum furto de água ou energia acontecendo na casa. E é isso que a gente tenta, junto com a polícia, entender. No momento em que vocês entraram, eu percebi que uma outra agente entrou na frente. A senhora foi a segunda pessoa a entrar no imóvel. Palavras desconexas por parte de Margarida Bonetti? Sim, ela sempre repete as mesmas frases. Não entra na minha casa, respeita a minha privacidade, não vão entrar, a casa é minha, não tem ordem, aqui quem manda sou eu, vocês estão sendo enganados e iludidos. Um detalhe muito importante, lembrando que mesmo ela dizendo isso, diante da denúncia de que existiriam animais maltratados, 2 já teriam sido retirados daqui, a polícia encontra numa situação delicadíssima. É mais aí talvez a corroboração, a comprovação de que outras irregularidades podem estar acontecendo, inclusive não dela para com outras pessoas, mas dela com relação a ela mesma. É isso mesmo. No caso, como ela é uma pessoa idosa, seria de responsabilidade dos familiares estarem cuidando dessa situação. Então é isso que nós vamos constatar hoje. Delegado, eu não sei se a senhora consegue falar um pouco mais sobre isso, mas de acordo com o direito do idoso e diante da possibilidade de um abandono de incapaz, mesmo o familiar dizendo, não, eu levo comida, mas deixando ela viver numa situação como essa já configura maus tratos. Sim, pode configurar sim maus tratos, porque o idoso às vezes ele é incapaz até de se autoalimentar, de se autocuidar, de se auto-higienizar. E isso é uma preocupação que todos nós, família mais jovens, temos que ter. Todos seremos idosos um dia, né, Dionísio? Exatamente, é esse o cuidado que a gente precisa ter e sempre foi um cuidado do Cidade Alerta em contar essa história. É uma mulher que no passado cometeu sim um crime, veio para o Brasil, terminou não sendo a presa por conta disso, mas foi condenada junto com o marido de uma situação análoga à escravidão. Dentro do imóvel não foi localizada outra pessoa, porque existia a possibilidade de que um assistente pudesse estar com a Margarida dentro da casa também nesse cárcere. Dionísio, a gente começou agora a perícia, a gente entrou agora na casa, tem muita coisa acumulada e muitos cômodos. Então nós estamos passando cômodo por cômodo, tirando os objetos para verificar. Ainda não vou garantir para você que não vamos encontrar mais animais, eventualmente pessoas. Ok, obrigado, doutora Vanessa. Passaia. Um abraço à doutora Vanessa Dionísio, uma grande delegada com toda a sensibilidade do mundo. Ela cumpre a ordem judicial, mas traz as informações também humanizadas do estado de saúde de Margarida. Eu estou recebendo novas imagens e eu vou mostrar para vocês o que acontece dentro dessa casa também. Alô Brasil, fica comigo, eu estou sempre com você. Dionísio Freitas está no local. O que é que a polícia procura na mansão, Dionísio? O que é que a polícia tenta encontrar? Porque o investigador-chefe da primeira seccional, Luiz Carlos Zaparoli, está com a gente conversando, detalhando. Ele que conversou rapidinho com a gente, voltou para dentro da mansão, ele estava me mostrando imagens. Fica até difícil cumprir um mandado de busca e apreensão num imóvel nesse estado. Isso mesmo, Dionísio. Boa tarde, Passaia, boa tarde a todos. Não dá para andar dentro do imóvel. Muita coisa espalhada pelo chão, lixo, resto de comida, roupas, tudo. Vários objetos, uma condição totalmente insalubre de viver. E além disso, eu percebi, Zaparoli, ela tenta impedir vocês o tempo inteiro, ela tenta segurar pelo braço, puxa, tenta justificar o injustificável. Dionísio, ela dificulta o trabalho de todas as formas. Nós estamos vendo se existe alguma coisa relacionada ao inquérito policial que
foi instaurada aqui no 4º distrito, abandono de incapaz, alguém vivendo em situação análoga de escravo, se tem maus tratos em relação a animais, inclusive em um dos cômodos, que a gente não conseguiu olhar tudo ainda, nós encontramos um cachorro vivendo no meio do lixo, embaixo de um móvel lá, uma condição desumana. Desumana, existe inclusive a possibilidade de outros animais. Vale lembrar, eu não sei se você sabe, Zaparoli, são 25 cômodos dentro dessa casa. Vocês conseguiram passar em quantos? Menos da metade, 1/3 disso, muito difícil o acesso, como eu te falei, ela dificulta as portas fechadas, portas com tranca, muito lixo, muito objeto escorando as portas, muito difícil o acesso. Eu queria que você tentasse traduzir para quem está acompanhando o Cidade Alerta agora na Record TV, qual foi a grande dificuldade da polícia para entrar? É uma casa histórica, antiga. Ela colocou barricadas para impedir a entrada, a tentativa da polícia forçar essas portas, essas janelas? É uma casa antiga, mas com madeiras, né, com portas de madeiras muito resistentes, com travas em cada ambiente, travas nas portas, nas janelas. E a gente tentou entrar também, Dionísio, vale ressaltar e reafirmar isso, causando o mínimo de estrago, sem causar estragos. Por isso que a gente demorou um pouco, sempre a nossa cautela. E a gente até conversava aqui, Passaia, que se ela tivesse acatado pacificamente, dê uma olhada aqui, perdão, Passaia, o pessoal gritando aqui, fui tentar entender se era ela aqui do lado de fora ou não. A polícia até, o Zaparoli estava me contando que se a Margarida tivesse aceitado pacificamente, tinha sido uma ação muito rápida. Teria sido muito mais rápido, muito mais fácil, ela conduziria o nosso trabalho, ela andaria com a gente dentro da casa, abriria as portas, seria muito mais fácil o trabalho. E deixar claro que nem para a própria advogada, ela acatou, conseguiu conversar claramente. Nem a advogada convenceu, tentou por várias vezes, por mais de horas, pacificamente pedir para ela abrir a porta para nós e a advogada também não conseguiu convencê-la. É uma pessoa de um temperamento muito difícil. Difícil. Ela contesta o tempo todo, diz que ela tem os direitos dela, a gente está dizendo que também a gente está cumprindo uma ordem judicial. Estamos fazendo o nosso trabalho. Tentando mostrar aqui, o cachorrinho que foi encontrado inicialmente está saindo agora, o primeiro cachorrinho saindo nesse momento. Mas, ô Zaparoli, uma coisa me chamou muito a atenção, nós temos imagens que quem acompanha o Cidade Alerta pode ver nesse momento. A cozinha da casa é algo extremamente insalubre. Foi onde nós encontramos esse cãozinho. Na cozinha? Parece que é uma cozinha, né? Não dá nem para entender o que é aquele cômodo. Ele estava embaixo de um móvel, perto do monte de lixo, assustado, sem querer vir para perto da gente. Uma condição triste. Eu sei que é uma senhora que aparenta, além da idade, 78 anos, existe o temperamento difícil por parte dela, algo que a gente já relatou aqui inúmeras vezes, por parte não só dos familiares, mas de pessoas que trabalharam com ela. A Record TV conseguiu, inclusive, conversar com uma ex-empregada doméstica da família que falava exatamente isso. Era uma pessoa de convívio muito difícil, mas numa situação como essa, impedindo o trabalho da polícia, com maus tratos a animais, a gente vislumbra aí a saída de Margarida para a delegacia para tentar explicar tudo isso? Nós estamos aguardando o SAMU para uma avaliação também médica. Estamos aguardando o engenheiro responsável da subprefeitura Sé, está fazendo a avaliação do imóvel, tanto estrutural quanto de insalubridade, para ver a condição que ela tem de ficar ou não na residência. E além da advogada, nenhum familiar apareceu aqui para acompanhar isso de perto? Para a polícia, nenhum familiar se apresentou ainda. E vale lembrar, viu, Passaia, que um familiar dela, o filho, moraria em um endereço muito próximo de onde nós estamos. Provavelmente, nessa altura do campeonato, a advogada já teria comunicado à família. Com certeza, a advogada já deve ter falado com a família, a advogada está acompanhando o tempo todo. Para nós, ninguém ainda se apresentou da família. A advogada está acompanhando todo o trabalho da polícia com a maior lisura, a maior clareza e maior respeito possível. O senhor fala da estrutura do imóvel lá dentro, se o senhor conseguiu ver. Temos um engenheiro fazendo esse trabalho de prospecção para tentar saber se o imóvel corre o risco de desabar ou não, mas a olho nu, Zaparoli, como um cidadão, não como um agente de polícia apenas. É um imóvel que oferece risco de queda para uma senhora nessa idade? Olha, isso eu não consigo dizer. O que eu posso falar como cidadão é que a parte de higiene é impossível ficar aí dentro.
Impossível deixar uma irmã, uma mãe, uma cunhada, uma tia viver numa situação como essa, mesmo sendo lúcida. Impossível. O que tem de objeto e de lixo e de resto de comida acumulado é absurdo. Ela tenta explicar, pelo menos, por que acumula tanta coisa dentro da casa? Não diz nada a respeito disso, só dificulta a nossa ação. Para olhar, para verificar o que tem, não diz nada a respeito Além disso. de dizer que é direito dela, é meu direito, vocês estão invadindo a minha privacidade, ela tenta justificar alguma outra coisa para que vocês não mexam nos objetos da casa? Não disse nada nesse sentido. Como eu disse, sempre justificando e dificultando que a gente olhe tudo que precisa olhar. Por ela, nós não teríamos entrado lá embaixo na cozinha, não teríamos achado esse cachorro, como provavelmente a gente vai encontrar mais alguma outra coisa. Então... Só para a gente entender o que estaria acontecendo e para tentar desenhar a casa para quem está acompanhando o Cidade Alerta agora. Aqui no andar térreo é uma grande sala, a escadaria para os andares superiores e o acesso. O que é que tem mais nesse andar e embaixo, Zaparoli? Embaixo tem a cozinha, que parece uma cozinha, tem um porão. E lá no fundo tem uma outra casa, uma edícula aqui. Já foi verificado, a gente não achou nada lá dentro, um quintal lá no fundo, mas também tudo cheio de lixo, muito difícil, muito difícil. É complicado até de você dar alguma opinião diferente disso, é muito difícil até andar no imóvel, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Uma coisa que sempre nos chamou muita atenção, Zaparoli, é que as janelas sempre estão fechadas. Dionísio. No andar de baixo, no que deveriam ser janelas, existe a colocação de grandes tapumes, estruturas de madeira. Dionísio. É um ambiente muito frio. O mofo toma conta desse local? Completamente. O cheiro é terrível, o imóvel não tem iluminação, é um imóvel muito difícil, não é nem de viver, de sobreviver. Passaia.